Ai, faz bastante tempo desde o último vídeo, né? Bom, eu parei um pouco os vídeos do canal, porque a minha vida virou uma loucura depois da transição de carreira. Então, hoje eu tô dentro de um projeto que é presencial em São Paulo, eu moro no interior, então acaba ficando bem corrido. E eu tinha parado os vídeos, ainda tinha muita incerteza se eu continuava ou não com eles, até porque eu não gostava muito da ideia de me expor. Mas eu decidi retornar com os vídeos de uma forma mais tranquila, mais prática, mais sem roteiro, talvez. Porque ontem eu assisti um vídeo da Luana Carolina. Aí não, né? Vamos lá. Eu decidi retornar então com os vídeos do canal, porque ontem eu vi um vídeo da Luana Carolina, é uma influencer digital que eu admiro muito, e ela estava falando sobre diversos interesses, pessoas que têm múltiplos interesses, e eu fiquei muito empolgada com a ideia que ela trouxe naquele vídeo. Eu vou tentar talvez deixar na descrição ali para vocês assistirem, não sei nem se o YouTube permite isso, mas enfim, conhecendo a plataforma. E eu fiquei empolgada com a ideia de voltar com o canal, porque dentro desse vídeo ela falou sobre pessoas que têm múltiplos interesses e como você pode utilizar os seus múltiplos interesses a favor da sua carreira ou a favor do seu objetivo de vida. E eu, por um tempo, tive essa crise existencial, né? Como eu comentei no primeiro vídeo, eu saí da área comercial e fui para a área de tecnologia, e são áreas que entre si elas são bem distintas em questão de habilidades e foco naquilo que você vai desenvolver. Então, a área de vendas ela acaba sendo muito focada em soft skills e a área de tecnologia muito voltada para hard skills. E eu, por um tempo, fiquei dividida entre dois mundos, né? Então, sou uma pessoa que, apesar de ser introvertida, eu gosto de comunicação, procuro me desenvolver como comunicadora, sempre me comunicar bem. E eu fui para uma área que isso não é muito valorizado, no sentido de as hard skills, né, são as habilidades técnicas, elas são muito mais valorizadas. E aí eu deixava de lado esse meu interesse. E eu comecei a pensar sobre o que eu vi no vídeo. Na verdade, eu fiquei bem empolgada com a ideia disso, que ela trouxe exatamente 3 caminhos específicos que as pessoas que têm múltiplos interesses acabam seguindo, e que 2 deles não são efetivos, né? Então, muitas vezes pessoas que têm diversos interesses decidem focar em apenas um e ignorar o resto, mas isso faz com que você fique frio ou vazio por dentro, porque você não está fazendo tudo o que gostaria de fazer. Ou você segue um caminho em que você tenta fazer de tudo um pouco e a sua personalidade ela fica fragmentada. Ela trouxe um terceiro caminho muito interessante, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acredito que o vídeo explica muito bem, mas a ideia é de que você pode pegar os seus interesses, listar os seus interesses e a partir deles você definir qual que é aquele principal que você gosta ou que você quer se desenvolver ali como ferramenta principal, seja para monetização, seja para realmente cumprir o seu objetivo de vida, e você utilizar os seus outros interesses como parte desse guarda-chuva. Então você pega uma área principal e define depois embaixo delas, utiliza os seus outros interesses para se desenvolver dentro dessa área. E eu fiquei pensando muito nisso. Ela trouxe o exemplo dela dentro do marketing, com desenvolvimento pessoal e leituras, estudos. E o meu guarda-chuva é um pouco diferente, mas mesmo assim eu tenho ali a área de tecnologia, eu tenho meus interesses em comunicação, meus interesses em leitura e estudo. E dentro disso eu posso fazer um compilado bem legal para me desenvolver como pessoa sem deixar de lado esses meus interesses. Então eu estava considerando tudo isso para eu, né, finalmente parar com essa crise e essa personalidade fragmentada, como ela diz, e decidi talvez fazer um experimento comigo mesma sobre isso, de escolher uma área principal, hoje focando principalmente no mercado, né, que é o meu objetivo, sempre foi meu objetivo principal, desenvolver a minha carreira, e colocar a tecnologia como o principal ali dentro do meu guarda-chuva, né, então seria o topo ali do meu guarda-chuva. E eu escolhi a área de tecnologia, que é a área que eu estou atuando hoje, a área que eu quero me desenvolver, uma área que eu sempre vou estar estudando, então eu achei interessante colocar ela como primeiro lugar, mas eu tinha essa questão com a comunicação, e aí o que eu faço com isso, né? Todos esses anos que eu estive em uma área comercial, que eu desenvolvi essa comunicação, o que eu posso fazer com isso? E eu lembrei do canal, então é algo que talvez eu consiga agora utilizar e com mais leveza mesmo, de trazer conteúdos, às vezes técnicos, às vezes só realmente uma reflexão sobre o que é outra transição de carreira ou o que é se desenvolver uma nova área.
e talvez trazer partes dos meus estudos, seja profissionais e técnicos ou até mesmo de desenvolvimento pessoal. Eu acho que faz todo sentido até para eu treinar minha comunicação e continuar colocando isso em prática. Então, achei muito interessante. Comecei a considerar como que eu vou estruturar tudo isso. Não vou colocar frequência no canal, porque acho que não é o momento de eu querer definir metas muito ambiciosas, mas é o que eu gostaria de fazer e ter o acompanhamento também e feedback sobre esse experimento. Então, eu coloquei ali a tecnologia como parte principal. Hoje eu estou atuando, né, com qualidade de software em um projeto muito prático, presencial. Então, está sendo uma pegada bem interessante para eu ter contato com tudo que envolve, né, a área de desenvolvimento de software. E eu considerei qual é o meu próximo passo, porque eu já atuo como QA manual e vejo o mercado, ele está indo para uma linha de automação. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não me via como programadora, mas eu estou vendo que é algo que não vai dar para escapar. Então pode ser que agora eu comece a me dedicar mais à programação. É algo que vai ser um desafio para mim. Eu acredito que eu tenho ainda algumas dificuldades, mas é algo que eu quero estudar com calma. E em vez de ir para automação de teste, provavelmente eu seguir para a área de programadora. Já que eu tenho que aprender programação, por que não focar na área que faz mais sentido dentro desse quesito, né? Se é para aprender programação, eu prefiro virar programadora. Então, não é um compromisso que eu estou gerando, mas é algo que eu vou tentar fazer. Inclusive, retornei aqui com alguns estudos meus dentro da área de programação, na área de algoritmos, a base da base mesmo, que eu vi coisas na faculdade, mas hoje eu quero voltar a elas e talvez começar a construir isso novamente. E eu tenho até aqui um livro que eu acho que muita gente conhece, que é Entendendo Algoritmos. Eu gosto bastante dele porque ele traz bem desenhado mesmo, às vezes a gente precisa, né? As coisas e os conceitos de programação bem desenhadinhos. Inclusive, um desses conceitos caiu em uma entrevista de emprego que eu fiz esses dias, que era a parte de pesquisa binária e divisão binária. E eu já tinha lido parte desse livro, então me ajudou bastante no processo seletivo. Eu acredito que nessa questão eu fui bem. E essa é a ideia. Eu desenvolver esse meu guarda-chuva pessoal, colocando a tecnologia como um primeiro plano, e dentro desse plano eu desenvolver os meus outros interesses, seja em estudos, eu gosto bastante de livros, pretendo ter mais livros técnicos da área de tecnologia, embora as pessoas digam que é defasado, não acompanha a tecnologia, tem conceitos que não mudam dentro de tecnologia, programação, e eu acredito que ler os livros, para mim, uma pessoa que gosta de ler e aprende muito com a leitura, pode ser bem efetivo. Então, vou colocar tudo isso dentro desse guarda-chuva e, obviamente, tentar compartilhar aqui mais dos meus estudos ou do que eu estou aprendendo dentro da área e nesse processo de desenvolvimento também, porque às vezes é bem cansativo realmente a gente ficar dividido entre partes, né, da nossa vida e tentar colocar isso numa linha que faça sentido, mesmo que sejam conceitos diferentes, pode ajudar bastante o nosso desenvolvimento e até mesmo gerar um diferencial no mercado. Então, queria compartilhar isso com vocês. Se vocês quiserem tem interesses, né, mais específicos, se vocês querem que eu traga conteúdos mais técnicos ou realmente essa parte mais de desenvolvimento pessoal, especificamente, pode deixar nos comentários. Pretendo também voltar com o meu Instagram, eu dei uma saída de lá, tô fazendo um detox digital, mas se eu ver que a movimentação tá legal por aqui, talvez começar a criar conteúdos por lá. Vai ser um experimento mesmo, não tenho pretensão de ser mega influencer, é mais para eu manter o meu contato com a comunicação, ter esse feedback e talvez uma comunidade que esteja na mesma fase, tenha um interesse em tecnologia, tenha interesse em desenvolvimento pessoal e a gente possa compartilhar isso juntos. Então, acredito que seja bem interessante. Gostei dessa ideia, eu só peguei a câmera aqui, troquei de roupa, obviamente, e gravei. Acredito que assim fica mais leve de fazer um conteúdo. A gente não tem a pretensão de, sei lá, roubar o mercado, né, se posicionar dessa forma. É mais realmente para eu me desafiar pessoalmente, me comprometer com alguns compromissos que eu coloquei para mim mesma e manter esse meu contato com algo que faz parte da minha identidade, que é me comunicar, tentar manter uma linha de raciocínio que faça sentido, talvez trazer conceitos mais complexos de uma forma que seja fácil de entender e ajudar outras pessoas se no futuro isso for viável. Bom, obrigado pessoal pelo tempo de vocês e, não sei, engajem, estejam comigo nesse processo e vamos trocar figurinhas, me adicionem no LinkedIn,
podem me chamar no Instagram, comentem aqui, vai ser bem interessante esse experimento. É isso, pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau. Eu acho que esse final ficou meio brega, né?